A questão de número 7, ela vai falar assim, ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar, item 1. Agora eu vou botar aqui, ó, o Lisane, vou deixar bem aqui marcado que ele quer correta para eu não perder. Então vamos lá. É correto afirmar, item 1. Esta lei dispõe sobre a proteção parcial à criança e adolescente? Parcial não, gente. O artigo 1º do ECA vai falar que esta lei, vou botar lá no artigo 1º, tá bom? Manter. Vou botar lá no artigo 1º para vocês darem uma olhadinha. O artigo 1º vem falando que esta lei, aqui ó, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. A proteção integral à criança e ao adolescente, perceberam? A proteção integral, não é uma proteção integral, é parcial, né? Então aqui, ó, quando ele fala parcial, tá errado, percebe? Então, como ele quer a correta, a gente já pode tirar aqui, deixa eu pegar a canetinha, a gente já pode tirar aqui, ó, o nosso item número 1, porque ele quer aquilo que é correto, perfeito? Aquilo que tiver o número 1, eu já vou tirar, gente, ó, ele quer correto, perfeito? Então, aquilo que é o 1, tiro agora. Apenas o item 1, não, tirei, né? O 1 e o 2, tirei. E apenas o 1 e o 3, também tirei. Por enquanto, eu estou com o 2 e o 3. Não sei qual na verdade, é a alternativa, mas vamos lá. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto à pessoa entre 18 e 21 anos e 21 anos de idade. Isso é verdade. Esta redação está especificamente no artigo 2º do ECA, parágrafo único. Então, vamos lá. Artigo 2º do ECA, parágrafo único. Está aqui, ó. Olha só. Artigo 2º, parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Certíssimo, ok? Então, vamos voltar aqui na nossa questãozinha. Então, se ele está dizendo que esse item aqui, né, o 2, ele é verdadeiro, vamos dar uma olhadinha aqui? Agora a gente está meio que numa sinuca de bico. Por quê? Eu nem fiz a número 3, já vi que o item 2 é verdadeiro, tá aqui, ó, ele é verdadeiro, o que me leva a crer que o item 3 ele está incorreto. Mas vamos ver se é isso mesmo? Olha só. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção terciária. Mentira! Quando eu estiver falando de pré-natal, não é atenção, profissionais de atenção, profissionais de saúde, tá? Não são os profissionais da saúde da atenção primária. Quais são as atenções, né, dentro da saúde? Nós temos profissionais de saúde de atenção primária, de atenção secundária e de atenção terciária. Quando eu falo de atenção primária, profissionais de saúde de atenção primária, eu estou falando, por exemplo, que são aqueles, ó, então nós temos a primária, atenção primária, temos profissionais de atenção secundária e temos os profissionais de saúde de atenção terciária. Os profissionais de saúde de atenção primária são aqueles profissionais, por exemplo, aqueles médicos de clínica da família, por exemplo, né, que vão tratar do pré-natal, né, vão tratar de todas as questões relacionadas à gestante, até mesmo à parturiente. Agora, quando eu falo de atenção secundária, profissionais de atenção secundária, são aqueles profissionais que vão atender nos casos mais específicos, nos casos mais complicados. E quando eu falo de atenção terciária, são aqueles casos, por exemplo, que nós vemos em grandes hospitais, em grandes centros hospitalares, porque vão atender casos muito mais complicados, mais complexos, perfeito? Então, se eu estou falando de pré-natal, é apenas um pré-natal. Se é um pré-natal, vamos botar lá na letra da lei para ver o que fala a letra da lei? Olha só, especificamente, ó, vou botar aqui para vocês, ó, atenção primária. A atenção primária, ela está prevista no artigo 8º, parágrafo 1º, e fala aqui, ó,
o atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, ok? De atenção primária. Sendo assim, como eu falei para vocês, aqui tínhamos uma inconsistência, porque ele fala que é terciária, e a gente sabe que a gente está falando de uma gestante, de uma adolescente gestante, ela não precisa fazer o seu pré-natal com profissionais de atenção terciária, e sim com profissionais de atenção primária. Ou seja, o nosso item 3, deixa eu pegar aqui minha canetinha, peraí. O nosso item 3, ele está incorreto. O que vem, né, o que vem a corroborar aqui, ó, com aquilo que a gente já tinha dito anteriormente, que o gabarito da nossa questão de número 7 é a nossa letra B, ok? Alguém falou assim, professora, explica por favor o item 2, explico. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês antes de começar a explicar o item 2. O item 2, deixa eu manter aqui, o item 2, ele está diretamente ligado ao artigo 2º, tá bom? Porque o artigo 2º do nosso ECA, ele vai falar o seguinte, deixa eu voltar aqui, o artigo 2º vai dizer o seguinte, qual é o entendimento da lei de quem é criança e de quem é adolescente? Está aqui, ó, artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa entre 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ok? Beleza? Então, o que é criança para o ECA? Criança para o ECA é aquela pessoa que tem o quê? Aqui, ó, até 12 anos incompletos. Ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Só isso. A grande questão, que é o que vocês estão me perguntando, o que é este parágrafo único que diz assim, ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Sabe o que significa? Significa o seguinte, que se eu tenho 17 anos de idade, estou às luzes de fazer 18 anos de idade, e eu cometo um ato infracional de cunho gravíssimo, significa, por exemplo, um latrocínio, um roubo seguido de morte. Significa dizer o seguinte, que se eu estou às luzes de fazer 18 anos, ok? Mas aí cometo um latrocínio, um roubo seguido de morte. A punição que eu irei, não vou dizer punição, porque se é um ato infracional não é dito como uma punição. Mas o que eu vou ter que pagar dentro da lei terá que ser aquilo que é regido pelo ECA, que diz o seguinte, que o adolescente ele vai ficar sob o poder da justiça no máximo 3 anos. 3 anos sob o poder da justiça. Ou seja, se ele atingir a maioridade, de acordo com o Código Civil, aos 18 anos, significa que esta maioridade que ele atingiria, de acordo com o Código Civil, aos 18 anos, esta maioridade será extinta. Como ele vai ficar por ter cometido um ato infracional de cunho gravíssimo, ele vai ter que ficar por 3 anos sob o poder da justiça, significa que os 18 anos da sua maioridade serão extintos e começa a contar da seguinte forma, não são no máximo 3 anos sob o poder da justiça? Então vamos lá, 19, 20 e 21. Então a maioridade desse cidadão vem apenas aos 21 anos de idade, porque com 18 anos a sua maioridade foi extinta, e foi extinta porque ele cometeu um ato infracional de cunho gravíssimo. Então, a justiça entende que, ainda assim, este indivíduo deve ser assistido às luzes do ECA, mas que, para isso, é necessário que ele tenha a maioridade dele extinta e que tenha um prolongamento para chegar à maioridade, só que aos 21 anos de idade. Porque a lei é bem clara quando fala que o indivíduo que comete um ato infracional, e não fala se é leve, se é moderado ou gravíssimo, mas fala que se ele comete um ato infracional, ele ficará
ficará no máximo, 3 anos sob o poder da justiça. Então, se ele comete um ato infracional de cunho gravíssimo, por exemplo, um latrocínio, um roubo seguido de morte, significa dizer que esta pessoa terá que ficar pelo menos 3 anos no poder da justiça, o que levará ele sair de onde ele esteja, né? No caso, só um minutinho, o que leva essa pessoa sair, né, do abrigo em que ele esteja apenas aos 21 anos de idade. Tá bom? Perfeito? Então, isso que quer dizer o que eu acabei de explicar a respeito do parágrafo único, que é uma excepcionalidade dentro da lei. Porém, não é apenas este exemplo. Podem ter outros exemplos de excepcionalidade em que a maioridade de um cidadão chegue aos 21 anos de idade. Show? Light, estresse zero. Sendo assim, meus amores, de fato, nosso gabarito da questão de número 7, a nossa letra B.